Revisão da matéria de grego, aoristo segundo, ativo e médio. Como eu disse no vídeo de introdução ao aoristo, em que a gente apresentou o aoristo primeiro sigmático, existe um outro aoristo chamado aoristo segundo. Algumas gramáticas vão chamar de aoristo forte, esse segundo, e fraco, o primeiro. Cerca de 120 verbos em consoante fazem o aoristo não dessa forma aqui, mas de uma maneira diversa. E esse aoristo segundo ele tem duas características. Por um lado, torna fácil a gente aprender as desinências. Por quê? Porque as desinências dele para o indicativo são as mesmas do imperfeito. Então vai ter lá o epsilon de aumento e depois as desinências do imperfeito, por exemplo, on. Então, por um lado, a gente pensa assim, nossa, graças a Deus, não vou ter que aprender mais outra lista de desinência diferente, porque a gente já sabe do imperfeito e as do presente. Se a pessoa já está treinando grego há algum tempo, ele já sabe do imperfeito, já sabe do presente. Qual que é o problema? Exatamente diferenciar qual é, quando você vê num texto, se aquilo é presente ou aoristo segundo, se aquilo é imperfeito ou aoristo segundo. Então, essa é a grande dificuldade. O aoristo segundo se forma a partir da raiz do verbo usado como tema verbal. As desinências se unem ao tema por meio da vogal temática ômicron, epsilon, como acontece com o presente e com o imperfeito. As desinências do aoristo radical temático são, para o indicativo, as mesmas do imperfeito e para os outros modos as do presente. É o que eu disse lá. As desinências são as mesmas. Justamente por esta correspondência de desinências, os verbos com aoristo segundo formam esse tempo a partir de um tema consideravelmente diferente. Então, como é que eu vou diferenciar se aquele verbo está no imperfeito ou no aoristo? O tema. O tema do aoristo é diferente do tema do presente e do tema do imperfeito. Cerca de 120 verbos têm a forma de aoristo segundo. Então, aqui como se constrói. A gente tem um aumento para o indicativo, tem o tema verbal, que é diferente do tema do imperfeito, a vogal temática, ômicron e epsilon, e a desinência, que é igualzinha do imperfeito. Então, aqui alguns dos verbos que são mais usados e que pertencem ao aoristo segundo. Temos verbos como ago, conduzo, que se torna egagon. Então, veja aqui o aumento e a desinência. Aisthanomai, ouço, que se torna esthomen. Amartano, erro, que se torna emarton. Amartano também pode ser não apenas erro, mas peco, dependendo do contexto, né? Handano, gosto, vira eadon. Então veja como, às vezes, a transformação por causa do tema verbal, essa parte que está aqui em negrito é o tema verbal, muda consideravelmente o verbo. Apektanomai, ser odiado, se torna apektomen. Afikneomai, alcanço, vira afikomen. Balo, é jogo. Aliás, símbolo é symbalo, jogar com. Que um símbolo ele traz diversas informações que são, como, digamos assim, jogadas junto na percepção de quem está vendo o símbolo. Vira ebalon. Blastano, germinar, germino, vira eblaston. E assim por diante. O PDF vai ficar na descrição do vídeo. Quem quiser dar uma olhada. Se tiver uma memória muito boa, decorar um e outro, né?
Dacno vira edacon. Epomai vira espomen. Eurisco vira euron. Eurisco não me recordo aqui qual que foi o matemático. Não sei se é Euclides. Esqueci qual que é o matemático, mas aquela famosa historinha grega de o rei que queria pesar uma coroa, saber quanto de ouro tinha ali. E aí um dos filósofos, que eu não me recordo aqui qual, estava lá tomando banho e pensando. E aí quando ele chegou à conclusão, ele saiu nu, gritando eureka. Eu encontrei. Vem desse verbo aqui, eurisco. Os demais verbos, também, como eu disse, a lista vai estar disponível aí na descrição do vídeo. E como eles mudam o tema. Eu acredito que essas coisas a gente só pega com leitura. Ou seja, você vai lendo, vai tendo contato com a língua, com o tempo você vai decorando. Não tem uma regra assim, por que o tema verbal é esse e não o outro. É assim porque é assim, paciência, né? Culpa dos gregos. Aqui as desinências. Como foi dito, indicativo igual o imperfeito, o restante igual o presente. Então, se a pessoa estudou já corretamente os vídeos do presente e do imperfeito, conjuntivo presente, optativo presente, imperativo presente, particípio presente e o imperfeito, a pessoa já conhece essas desinências aqui. Vamos ver como se comporta em um verbo. Verbo leipo. No presente, no indicativo ele vira elipon. Esse verbo aqui, deixo. Elipon, elipes, elipen. Elipomen, elipete, elipon. Conjuntivo. Aqui e aqui são as desinências do presente. Conjuntivo presente, optativo presente. Então, lipo, lipes, lipé. Lipomen, lipete, liposin. Lipoime, lipois, lipoi. Lipoimen, lipoite, lipoien. A grande dificuldade é quando a gente vê, por exemplo, um optativo desse. Você olha lá, a desinência é essa aqui. Na hora a gente pensa que é um optativo presente. Está lendo um texto, aí você achou um conjuntivo. Na hora você pensa que é um verbo do presente. Só que na hora aí a gente vai buscar no dicionário, olha lá, lipo. Não tem, porque o verbo é leipo. Porque o tema é diverso. A diferença entre aoristo segundo e imperfeito, aoristo segundo e presente é o tema verbal. Imperativo, também com as desinências do imperativo presente, lipe, lipeto, lipete, liponton, lipetosan. Particípio on, ontos, usa, uses, on, ontos, igualzinho do presente. E o infinito em. O médio, mesma coisa. Omen, u, eto. Ometha, este, onto, igualzinho do imperfeito. Omai, etai. Ometha, este, ontai. Oimen, oio, oito. Oimetha, oiste, ointo, igualzinho, conjuntivo presente, optativo presente. E o imperativo, lipu, lipesto, lipeste, lipeston, lipestosan. Particípio o menos, o mene, o menon. E o infinito estai, exatamente como as desinências do presente. Então, o difícil é você entrar na cabeça como que se traduz o aoristo, o que ele significa, qual a nuance. Uma vez que você identificou isso, o aoristo segundo, ele é fácil de você aprender ele na gramática. Ele é difícil de se identificar no texto, exatamente pela sua semelhança com o imperfeito e o presente.